Olá a todos, uma vez mais sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Estamos em continuidade ao nosso propósito de estudar o Evangelho, acompanhando o livro de Amélia Rodrigues, com psicografia de Divaldo Pereira Franco, intitulado Vivendo com Jesus. E hoje, quem preparou as reflexões foi a Dorcas, com base no capítulo 4 do referido livro, intitulado Sublime Encantamento. Daqui a pouquinho ouviremos o podcast, então convido para você permanecer conosco aí, mas já falo que a Dorcas tocou o nosso coração, trazendo não apenas uma reflexão em torno do capítulo, mas também reflexões interessantes do episódio narrado por Amélia Rodrigues. Hoje eu não darei spoiler, peço só mais um pouquinho da sua paciência. Para aqueles que se interessarem, teremos também, na continuidade do estudo desse capítulo do livro, a nossa live, que acontecerá mais tarde um pouco. Não se preocupe, se não puder estar conosco, ela fica gravada e te convido a passar no nosso canal do YouTube. Mas, se puder estar presente, vai ser um momento muito agradável. A convidada especial de hoje é a Preta. Mais uma vez, eu tenho certeza que vão ser momentos de profundas reflexões e vai ser uma alegria poder contar com a sua presença, nos ajudando da forma que achar melhor, participando, fazendo perguntas, colocando seu comentário. Se não puder estar ao vivo, permaneça conosco, nos ajude a divulgar os nossos canais, estamos em todas as mídias sociais. Enfim, te convidamos de coração para estar conosco no esforço sublime por divulgarmos o bem, por divulgarmos a boa palavra e estudarmos juntos, aprendendo à luz da doutrina espírita o Evangelho do Cristo. No final, depois das reflexões da Dorcas, teremos o nosso momento de oração. E, como sempre, trazemos hoje uma poesia lindíssima da Maria Dolores, para que a gente possa sensibilizar o nosso coração e buscar na prece final a real conexão com as forças do bem, com os bons espíritos, com as vibrações do Evangelho de Jesus, nos aproximando assim de Deus, nosso Pai misericordioso e bom. Bom, dito tudo isso, só me resta te convidar do fundo do coração. Vamos ouvir? Olá, irmãos! Como é bom estarmos juntos. Neste capítulo 4, Amélia Rodrigues dialoga conosco de forma muito delicada e profunda sobre o sublime encantamento, este impacto que Jesus causou em seus futuros discípulos ao conhecê-lo, de forma a não conseguirem resistir ao seu convite: segue-me. Intentamos fazer uma reflexão à luz do Espiritismo a respeito do chamamento que Jesus fez aos apóstolos Pedro, André, João, Tiago Maior e Filipe. Diante de tal reflexão, nos perguntamos intimamente: por que os futuros discípulos responderam tão prontamente e rapidamente ao convite de Jesus? E de que forma seus espíritos foram transformados? Ao estudarmos o tema, entendemos que este convite de Cristo aos futuros discípulos teve como base um tratamento utilizado por Jesus, chamado por Joana de Ângeles em seu livro Amor, Imbatível Amor, psicografado por Divaldo Franco, de Amor Terapia, que veremos no decorrer desse estudo. Começaremos então com a seguinte pergunta: em que consistia esse sublime encantamento que Jesus causava? Comecemos então a entender. Escreve Amélia Rodrigues: num magnífico dia de sol, enquanto todos laboravam como de costume, ele, Jesus, saiu a pescar homens para o seu reino, vivendo com Jesus, para a implantação de uma diferente era, como jamais dantes ou depois houvera ou se repetiria.
Para tanto, a autora descreve que Jesus não teve pressa, irmãos, para encontrar os seus discípulos. Pelo contrário, a autora diz, caminhando vagarosamente, acercou-se de uma barca onde os irmãos Pedro e André, os irmãos Boanerges, se encontravam. E após fitá-los demoradamente, produzindo nos observados certa estranheza, pois não o conheciam, disse: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Aqui, irmãos, nesse primeiro ponto que Amélia Rodrigues aponta, compreendemos que o sublime encantamento de Jesus estava na sua calma, pois Jesus confiava em Deus e na missão que ele o havia concedido. A medicina, irmãos, nos diz que a pressa causa pressão alta e hipertensão arterial sistêmica, não é mesmo? E é uma doença crônica que tem múltiplas causas. A pressa também causa estresse, esgotamento físico e mental, desequilíbrio emocional e ansiedade. Nesse processo de aprendizado que estamos, rumo à perfeição relativa, não nos cabe ter pressa, não nos cabe inquietar. O que está feito, está feito. Posso refazer? Nem sempre eu poderei. Caso não puder, devemos ter calma para que a nossa mente trabalhe a nosso favor. Joana de Ângeles, em sua mensagem Calma para o Êxito, nos orienta. A calma é filha dileta da confiança em Deus e na sua justiça. A expressar-se numa conduta reta que responde por uma atitude mental harmonizada. A calma inspira a melhor maneira de agir e sabe aguardar o momento próprio para atuar, propiciando os meios para a ação correta. Não antecipa nem retarda. Entendemos aqui, queridos irmãos, que a calma de Jesus tinha como base sua confiança em Deus e na missão que ele o havia concedido. Mas particularmente vemos a confiança de Jesus naqueles que da parte de Deus ele havia chamado, porque Jesus os conhecia. Allan Kardec, no livro A Gênesis, capítulo 15, item 9, nos esclarece. Quando Jesus chama para si Pedro, André, Tiago, João e Mateus, é que lhes conhecia a disposição íntima e sabia que eles o acompanhariam e que eram capazes de desempenhar a missão que tencionava confiar-lhes. E mistério se fazia que eles próprios tivessem a intenção da missão que iriam desempenhar, para sem hesitação atenderem o chamado do Mestre. Então, através da amor-terapia, Jesus nos ensina que nossa vida tem o propósito e assim como Jesus confia em nós, nos chamando para si, precisamos confiar nele, pois ele jamais, irmãos, nos abandonará. Jesus nos diz no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 20, com muita eloquência: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que promessa maravilhosa! Irmãos, lembremos que nosso conhecimento de Jesus não é algo novo. A cada reencarnação, nossa fé precisa ser renovada. Assim, a transformação através do amor será algo sublimarmente inevitável. Voltemos então para o nosso capítulo. Amélia Rodrigues descreve que uma harmonia incomum penetrou-lhe as almas e eles ficaram extasiados. Ninguém nunca lhes falara naquele tom, daquela forma. O estranho continuou, olhando-os de maneira transparente e doce, aguardando. Irmãos, aqui compreendemos que o sublime encantamento de Jesus consistia em seu modo transparente e doce de olhar, e ainda em sua paciência por esperar a resposta. O olhar de Jesus expressou como Jesus os via, de uma forma
autêntica e doce. Ele se comunicou com Simão Pedro e André, de forma que lhes expressou a forma individual a sua importância. Jesus expressou amor. E o amor acolhe com doçura e sabe esperar. O psicólogo Pedro Calabres, doutor em ciências, em psiquiatria e psicologia médica, em sua escrita sobre os olhos são a janela da alma e o espelho do mundo, nos explica algo interessante. O que é refletido tem o significado que minha alma expuser, que o meu espírito decifrar. Jesus, com seu modo transparente e doce de olhar, nos ensina que precisamos educar o nosso modo de olhar. Educar o olhar inicia-se com uma consciência de que não vemos as imagens, mas sim a nós mesmos refletidos nas imagens que vemos. Nosso autor continua suas reflexões afirmando que, para tanto, tenho que aprender a me conhecer, a mim, as minhas raízes, aos meus princípios. Tenho que abrir as janelas da minha alma. Tenho que transformar meu olhar em algo substancial, nutritivo, pois ele que proverá a minha alma de imagens a serem decodificadas. Tenho também de transformar minha alma no núcleo formador de benevolência, para que tudo que seja ela incorporado por meio do meu olhar me deixe embevecido, satisfeito. Assim me transformarei numa pessoa melhor e poderei ajudar as pessoas com as quais convivo a melhorar também o seu meio. Isso colaborou, irmãos, para que o espírito tanto de Simão quanto de André despertasse para o propósito aqui reencarnara e que de Jesus se lembrasse. Veja bem, Amélia nos descreve, na acústica do ser identificaram aquela voz que parecia adormecida por muito tempo e agora ecoava suavemente. Não sabiam qual era a intenção dele, nem os recursos que possuía, nem sequer podiam identificar o que aqui se referia, percebendo somente que era irresistível seu convite. Desse modo, magnetizados pela sua presença, deixaram o que estavam diligenciando e o seguiram. Magnetizados pela sua presença. Aqui, irmãos, nesse trecho, compreendemos que o sublime encantamento de Jesus consistia na presença de Deus em sua vida. A Bíblia no Caminho, ainda no módulo 5, nos esclarece. O encontro com o Mestre e o subsequente chamamento de Jesus os fizeram recordar da missão que tinham assumido antes daquela experiência reencarnatória, quando se encontravam no plano espiritual. Daí o entendimento imediato, colocando em planos secundários a família, as obrigações profissionais. Por que seguimos a Jesus, irmãos? Aqui encontramos a resposta, pelo magnetismo de sua presença, porque ele é uma vida de confiança e esperança em Deus. A presença de Deus na vida de Jesus foi fortalecida por sua dependência dele, expressa através da prece. Amélia afirma que aquele foi-lhes o momento definitivo da existência que se modificaria para sempre. O reconhecimento da presença de Deus em sua vida modifica nosso modo de olhar, modificando assim a nossa existência. O conhecimento de Deus e o seu reconhecimento em nossa vida modifica nosso modo de olhar, modificando assim a nossa existência. Mas só conseguimos ter comunhão com Deus através da prece. Joana de Ângeles, no livro Momentos Enriquecedores, psicografado por Divaldo Franco, no capítulo Terapia da Oração, nos recomenda um valioso envolvimento com ondas eletromagnéticas da oração. Ela diz assim: envolvendo-se nas irradiações da oração a que se entregue, logrará o ser enriquecer-se de saúde, de alegria e paz. Portanto, a oração é um interfone poderoso
pelo qual ele fala a Deus e por cujo meio inspirado e pacificado recebe a resposta do Pai. Segundo o texto, algo nos chamou a atenção. Amélia Rodrigues descreve Jesus caminhando com alegria em silêncio. Este é um outro ponto, irmãos, que gostaríamos de destacar. Aqui, compreendemos que o sublime encantamento de Jesus consistia em sua alegria silenciosa, cheia de amor. Juan Garriga, psicólogo e especialista em constelações familiares, afirma que o amor, o grande amor, vem do silêncio e não avalia, apenas acolhe. Joana de Ângeles, em seu livro psicografado Amor, Imbatível Amor, que nós falamos anteriormente, nos ensina que a confiança, suave, doce e tranquila, a alegria natural e sem alarde, a exteriorização do bem que se pode e deve executar, a compaixão dinâmica, a não posse, a não dependência, a não exigência, são benesses do amor pleno, pacificador e irredouro. Amélia continua descrevendo. Jesus foi adiante e convidou outros 2 pescadores, um dos quais muito jovem e de aparência sonhadora, e falou-lhes com a mesma candura. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Aqui, irmãos, compreendemos uma outra característica do sublime encantamento de Jesus, que consistia em tratar a todos de igual modo. Falou-lhes com a mesma candura, a tratar-lhes como irmãos. Nosso irmãozinho de luz, Chico Xavier, no livro Boa Nova, pelo espírito de Humberto de Campos, capítulo 4, afirmou: como se fossem irmãos bem-amados que se encontrassem depois de longa ausência, tocados pela força do amor que se irradiava do Cristo, fonte inspiradora das mais profundas dedicações, falaram largamente da aventura de sua união perene no futuro, das esperanças com que deveriam avançar para o porvir, proclamando as belezas do esforço do Evangelho pelo reino. Amélia ainda descreve: eles não relutaram nada, indagaram, como se estivessem apenas aguardando o convite. E as redes que estavam consertando caíram nas areias e, deixando imediatamente o barco e o seu pai, os seguiram. Irmãos, compreendemos aqui que o sublime encantamento de Jesus causava, através de sua presença, um desejo íntimo de mudança de seus discípulos, pois queriam descobrir o seu lugar. Isto porque, no amor-terapia utilizado por Jesus, o qual continha seu sublime encantamento, Joana de Ângeles, na página 149 daquele livro que citamos, nos diz ser o amor-terapia, o processo mediante o qual se pode contribuir conscientemente em favor de uma sociedade mais saudável, logo mais justa e nobre. Essa terapia decorre do alto amor. Quando o ser se enriquece de estima por si mesmo, descobrindo o seu lugar de importância sob o sol da vida e esplendente alegria, reparte com as demais pessoas o sentimento que o assinala, ampliando de maneira vigorosa em benefício das demais criaturas. Irmãos, saber o nosso lugar, entender onde podemos ser úteis, produtivos, é nos amar, é acreditar em nós mesmos. Isto porque, queridos irmãos, Jesus opera em nós o amor-terapia, com sublime encantamento, todos os dias, a todo momento, para nos preparar para o trabalho, pois é o trabalho quem transforma o modo de olhar nossa alma. Queridos, que Deus nos abençoe. Esperamos cada irmãozinho em nossa live. Um abraço. Iniciaremos o nosso momento de oração de hoje com a poesia Anseio de Amor,
de Maria Dolores. Quando me vi depois da morte em sublime transporte e reclamei contra a fogueira que me havia calcinado a vida inteira pela sede de amor. Quando aleguei que fora em toda estrada folha ao vento, andorinha esmagada sob o trator do sofrimento. Quando exaltei a minha dor, mágoa de quem amara sempre em vão, farta de incompreensão. Alguém chegou junto de mim e disse assim: Maria Dolores, você que vem do mundo e se diz tão cansada e infeliz, que notícias me dá do vale fundo de provação onde a criatura de tanto padecer não consegue saber se sofre ou não? Você que diz trazer o seio morto, que me pode falar dos meninos sem pão e sem conforto, das mulheres sem lar, dos enfermos sozinhos, que a febre e a fome esmagam nos caminhos, sem sequer um lençol ou a bênção de uma prece, dando graças a Deus quando a morte aparece. Você, Maria Dolores, que afirma haver amado tanto e que deve ter visto o sacrifício e o pranto de quem clama por Cristo, suplicando o carinho que não tem, que me podes contar daquelas outras dores, daquelas outras aflições, dos que choram trancados em manicômios e prisões, buscando amor, pedindo amor, exaltos de tristeza e de amargura, como feras na grade, morrendo de secura, de solidão, de angústia e de saudade? Bem querer, ai de mim que nada pude responder. Que tortura, meu Deus, a verdade no além. Calei-me envergonhada. Eu que apenas quisera ser amada, não amara a ninguém. E então Jesus, em nossa prece, refletindo nas lições que a poetisa nos propõe, e banhadas e banhados na luz do teu Evangelho sublime, que nos faz refletir na terapia do amor que Deus aplica aos nossos corações, em todas as circunstâncias de nossas vidas. Te ouvimos, a voz doce e serena, uma vez mais, Jesus, convidando-nos a olhar a vida de outra forma, percebendo todo o amor que nos envolve. E também a ouvir o teu convite, eco do sublime convite aos nossos corações, para que prossigamos na vida com o olhar terno do amor, com o olhar que nos ensinaste, Jesus. Te rogamos então, ajuda-nos sim a perceber nossas verdadeiras necessidades, mas ajuda-nos também a lembrar que encontraremos no trabalho e na ação do bem, junto de cada coração que se aproxime de nós e que pudermos amparar, também encontraremos todo o amor que tanto queremos. Ajuda-nos, portanto, Jesus, a ajustar nosso olhar para que percebamos na vida todo o amor a nos envolver e que isso nos encha de ânimo e de boa vontade para continuarmos caminhando, hoje e sempre. Graças te damos, Jesus, que assim seja.